microfone Já e abri? a tela. Muito bem. Está com você a palavra, eu vou fechar o meu. Obrigado, Leandro. Ok. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui hoje retomando a plenária municipal de saúde. Nós, durante esse ano, fizemos a plenária no Dia Mundial da Saúde, que fazemos todos os anos, e não conseguimos realizar a plenária em função de vários compromissos, né, que nós assumimos aí, e a gente acabou não tendo condições de fazê-lo. É importante também situar um pouco essa plenária municipal de saúde, que é composta por movimentos, pelos sindicatos. Hoje está sendo coordenada por mim, pela Sueli Levi, o Deodato, a Maria José e o Luiz de Souza, que também está aqui junto com a gente, contribuindo para a plenária. E é importante dizer também que essa plenária ela está sendo realizada por organização e apoio de várias entidades. Nós temos a Plenária Municipal de Saúde, a Plenária Estadual de Saúde, a União dos Movimentos Populares de Saúde, a UMPES, a FACESP, e incluindo também aqui, chegou agora também para nos dar uma força aqui, bem o pessoal do Butantan, em luta, né, que também está presente, e vários sindicatos que compõem a bancada sindical, Sindicato dos Municipais, Sindicato dos Médicos, Sindisaúde, Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Farmacêuticos e o SIMPSI, todos eles que compõem uma bancada, inclusive, não só no Conselho Municipal, mas também compõem uma bancada que negocia aqui na cidade de São Paulo para as negociações e carreiras, enfim, os direitos dos trabalhadores na mesa setorial da saúde. Tá? Para nós é muito importante, porque nós todos aqui temos uma história, né, na construção do Sistema Único de Saúde, e essa história ela coincide, né, além da formação, né, da existência do Sistema Único de Saúde, esses movimentos todos estiveram presentes, né, desde a década de 80, lutando não só para conquistar equipamentos, contra a carestia, e uma série de outras situações que eram muito complicadas no tempo da inflação alta, né, e da ditadura, e esse pessoal conseguiu fazer muita luta por saneamento básico, compra coletiva, que é uma história muito bonita, e a gente continua junto até hoje, né? E queremos continuar junto, queremos atrair mais entidades, inclusive, com um pouco mais entidades, para que a gente possa cada vez mais lutar em defesa e na manutenção do Sistema Único de Saúde e principalmente com participação e controle social, tá bom? Para iniciar, na verdade, uma fala, né, de provocação, inclusive, para esse trabalho que nós vamos desenvolver aqui, eu quero convidar o Jorge Caiano, que é um grande companheiro que tem nos apoiado bastante, né? Ele foi membro ainda é membro do Polis e também está num fórum de participação da democracia participativa da Nova São Paulo, tá? Então nós vamos pedir para o Jorge ele fazer uma fala aqui no sentido de atualizar um pouquinho essa questão da pandemia, esse momento difícil que nós todos estamos vivendo. E depois da fala do Jorge, nós teremos várias outras contribuições dos movimentos populares, do movimento sindical, para estar nos ajudando aqui nessa análise e também colocando uma posição em relação à situação da pandemia, do ponto de vista de cada entidade dessa que vai contribuir com o debate de hoje. Tá bom? Jorge Caiano, você está com a palavra, querido. Seja bem-vindo e estávamos lhe aguardando aqui para iniciar essa sua intervenção, tá bom? Eu paro por aqui e passo a palavra ao Jorge Caiano. Obrigado. Alô, bom dia a todas e todos os que estão participando deste importante evento. Eu queria primeiro cumprimentar todos que estão dentro da sala e também todas as pessoas que estão acessando, eu espero, né? Pelo Facebook e pela rede que está se formando em torno deste evento, desta plenária de hoje. Todas as pessoas praticamente que estão dentro da sala eu conheço e acho bastante importante toda a fala
feita pelo Sérgio, né, nesta recepção, ele praticamente citou todas as questões mais imediatas e mais sérias que estão se colocando para a gente como um desafio bastante forte, né, bastante grande neste final de ano e que anuncia para a gente, todo mundo, um ano que pode ser, apesar de todo mundo ter falado que o ano 2020 devia ser riscado do mapa e que é um horror e que ninguém aguenta mais e tal, 2021 pode ser ainda pior do que 2020. Né? Isto é importante que a gente ressalte este aspecto para a gente não ter muita fantasia e muita ilusão de que as coisas, se a gente não se preocupar e se a gente não se organizar, só vai haver piora dessa situação. Né? E isto é que está motivando, né, toda essa tentativa de reativar a plenária com a maior força possível. E isso acho que o Sérgio colocou de forma muito forte, muito clara, e é um pouco em cima desta questão que eu queria estar pegando, né, alguns elementos daquilo que ele mesmo já falou, mas que constitui, digamos, esse final de ano, né, um ano terrível, que anuncia um ano pior ainda no ano que vem, e que se a gente não entender um pouco melhor o que é que aconteceu, a gente também vai entrar em 2021 despreparado para enfrentar todo esse pandemônio, né? Mais do que pandemia, pandemônio mesmo que a gente está vivendo. Né? Então, eu queria pegar um primeiro aspecto, né, que é o fato de que a gente realmente viveu, no dia 29 de dezembro, né, uma frustração enorme de milhões e milhões de paulistanos que esperavam uma mudança, né, e esperavam a possibilidade de a gente ter finalmente um governo um pouco mais aberto e participativo e mais preocupado realmente com a vida das pessoas e com a vida dos cidadãos, principalmente das periferias da cidade. Né? Houve essa frustração e a gente chama isso de estelionato. Estelionato é quando alguém vai e rouba você, né? E na cara dura. Por quê? Porque houve realmente todo um movimento de ocultação da verdade. Né? Ocultação, dizer, não, que pandemia, isso aí não é verdade, tudo é mentira, estão inventando histórias de que está havendo aumento de internação, não, está tudo sob controle, né? O cidadão pode ir votar e principalmente pedindo, né, para os mais idosos que tendem a ter uma votação um pouco mais conservadora, a ir para a rua, vai lá, sai lá, vai votar e tal. Isso aí é um estelionato. Né? Depois a gente fica sabendo que no dia seguinte o governo do estado, né, diz solenemente que a gente mudou a cor da bandeira, né, deixa de ser verde, passa para amarelo, quando todo mundo sabe, né, pelos dados existentes e inclusive em documentos oficiais que não foram mostrados, que na verdade a gente devia estar com a cor laranja já, não é nem amarelo, devia ser laranja, mas tudo isso faz parte do chamado estelionato. Né? Isso tudo leva a um clima que eu acho que tem que ser bastante ressaltado, que é a tal da fadiga da pandemia, e um cansaço tão grande que a população está vivendo por conta desses mais de 8 meses de pandemia contínua que matou até o dia 3, 21.438 pessoas, digamos, 21.438 pessoas que morreram de Covid, mas fora aqueles que morreram e a gente não contabiliza como sendo decorrentes da pandemia, né? Fora um monte de pessoas que morreram, não de Covid, mas que foram devidos à Covid. Né? A violência, por exemplo, violência policial que continua solta, a violência contra crianças, violência contra idosos, né? Muitas violências que foram aumentadas, inclusive, durante a pandemia e que não são contabilizadas como pandemia. Né? É verdade que essas questões todas acontecem sem pandemia, mas piora com a pandemia, piorou. Então, o desafio colocado é muito grande. Dentro disso, eu queria destacar, né,
que a gente teve uma importante resolução, eu queria colocar mesmo a importância desta resolução do Conselho Municipal de Saúde, no dia 12 de novembro, né, 3 dias antes do primeiro turno das eleições, uma deliberação, uma resolução do Conselho, colocando claramente a necessidade do governo ser transparente, a necessidade do governo cumprir a lei orgânica do município de São Paulo, né? E não só divulgar as informações de forma correta, como também começar a desenvolver todas as ações necessárias para realmente proteger a população, que é controlar a pandemia. Isto aí é o ponto principal, né? E eu acho que a gente tem que cada vez mais, e esse é o convite, e acho principal que eu faria para a plenária, que a gente tem que ter um foco muito claro nesse momento. Tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, tem que ser colocado sob o prisma do controle da pandemia. A gente tem que batalhar para que a pandemia seja controlada realmente. Agora, não se controla a pandemia apenas com orientações de caráter individual. O que é orientações de caráter individual? É o uso de máscara, né? Lavar as mãos, não ficar tossindo na cara do outro, evitar aglomerações, evitar de ficar fazendo festas, né? Distanciamento social. Isso aí tudo são medidas que as pessoas podem seguir mais ou menos, mas que estão cada vez mais desgastando, né? Se desgastando, e muita gente está deixando de fazer isso. Mesmo o uso de máscaras. Por quê? Porque faltam as medidas de alcance coletivo. O que são essas medidas de alcance coletivo? Não é botar leito de UTI. Então, nós precisamos lembrar muito claramente que nós sempre utilizamos esse raciocínio de que prevenir é muito melhor, é muito mais barato do que remediar. No entanto, toda a estratégia de combate ou de enfrentamento da pandemia, que foi um enfrentamento troncho, errado, né, foi centrado na existência de leitos para internar as pessoas doentes ou que ficaram com agravamento da Covid, e garantir leitos de UTI quando esse agravamento é tão grande que a pessoa tem que ficar numa UTI, mas que não evitam as mortes. As mortes acabam acontecendo. Então, prevenir é melhor do que curar significaria o seguinte: evitar a transmissão da Covid de uma pessoa infectada para as outras, para a sua família, para os seus filhos, para os seus avós, né? Evitar é muito mais barato e devia ter sido feito pela rede de atenção básica. Aí que entra o grande problema nosso do sistema de saúde, o SUS, cuja base, né, as unidades básicas de saúde, foram praticamente proibidas de atuar durante a pandemia, durante esses 8 meses. Não atuaram claramente no chamado TRI. TRI, que é o quê? Testar, fazer diagnóstico de pessoas doentes. Testar não é fazer exame sorológico, testar é fazer aquele exame que colhe material do nariz, né? O chamado suave nasal, que usa aquele supercotonete que as pessoas não gostam, mas que tira amostras da pessoa para ver se tem vírus ali. Isto que se chama testar. Testar não é tirar exame de sangue, tá bom? Exame sorológico só descobre o passado das pessoas, as pessoas que já tiveram a infecção. Mas quando você descobre que a pessoa já teve a infecção, essa pessoa já não está transmitindo mais. Então, não adianta para controle. Para controlar, nós precisamos saber quem está sendo infectado neste momento, neste dia. Isso significa testar com o chamado RT-PCR, suave nasal. Rastrear. O que é rastrear? Rastrear é pegar todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa diagnosticada como infectada. Dentro da família, no emprego, na escola, né? No CCA, no CEL, rastrear as pessoas que tiveram contato com uma pessoa infectada. E isolar. Mas isolar não é mandar a pessoa ficar em casa. Porque as pessoas que não têm dinheiro, não têm salário, não têm emprego, o desemprego aumentou muito, o subemprego, a uberização do trabalho está correndo solta, cada vez mais nós temos desempregados, e essas pessoas, mesmo que saibam que estão infectadas, elas vão sair para trabalhar porque não querem ver os filhos passando fome, né? Agora que o auxílio emergencial
está sendo cortado pelo governo, cortado mesmo, não vai ter mais a partir do ano que vem, certo? Então, não dá para simplesmente dizer, fique em casa, porque as pessoas não vão ficar. Garantir isolamento significa garantir cesta básica alimentar, garantir visitas frequentes a essa pessoa para evitar que essa pessoa se agrave, né, que tenha agravamento, né, é fazer todo o sistema de controle real do isolamento. E isso não dá para ser feito sem uma ação determinada do governo, né? Então, vejam claramente o que eu estou querendo colocar. A resolução do Conselho Municipal de Saúde levanta todas essas questões relacionadas tanto com transparência nas informações, quanto com as medidas que o governo deve desencadear, tinha que ter desencadeado já desde março, mas que não desencadeou até agora, mas que continua sendo necessário. E esta resolução, então, tem que se transformar para todo o movimento social, para a plenária, para todo o movimento sindical, como uma referência para ser amplamente divulgada, né, e amplamente defendida por toda a sociedade para se transformar numa pressão real de cobrança desse governo. Esse governo que roubou a eleição, ele tem que pagar por isso, fazendo, no mínimo, o controle da pandemia. No mínimo, reconhecer que não foi feito essas medidas chamadas TRI até hoje. Então, tem que começar a fazer o TRI, e nós temos que pressionar para isso. E nós precisamos também, dentro da própria resolução, está muito claro o seguinte, né? Tem que haver fiscalização real e efetiva de todas as escolas, inclusive as escolas particulares que abriram, as escolas de ensino médio do município que abriram na marra no dia 3 de novembro, né? Todo mundo está lembrado disso, né? Dos CELs que estão funcionando, que não deviam, para fazer atendimento presencial, centros, CCAs e todos os serviços ligados com a proteção social básica. Mas essas visitas e essa fiscalização tem que ter representação dos sindicatos, dos trabalhadores que estão interessados nesses lugares. E isso está colocado dentro da nossa lei orgânica do município de São Paulo. E a resolução do Conselho Municipal de Saúde citou esses artigos da lei orgânica do município que obrigam, não é permitem não, obrigam que as vistorias e as fiscalizações dos serviços e da falta de condições ou não de trabalho efetivo e de atendimento presencial tenha além da pessoa encarregada pela vigilância, né, pessoas ligadas ao sistema da Covisa, aquela Covisa que foi desativada durante, né, e antes das eleições, todo mundo está lembrado disso. Então, todo o processo de controle dos estabelecimentos tem que ter espaço para a participação da representação sindical. Isso, então, também é um desafio para o movimento sindical de começar a trabalhar pelo cumprimento da lei orgânica, inclusive capacitando pessoas delegadas e formalmente indicadas pelo sindicato para atuar em toda a cidade, em todos os serviços públicos, para fazer a fiscalização junto com a vigilância, né? Não fazer isoladamente, é seguir a vigilância naquilo que a vigilância tem a obrigação de fiscalizar, que é condições reais de trabalho. E eu estou falando isso tudo por quê? Porque está correndo solto esse discurso de que está correndo solto o discurso de que professor é vagabundo, que não quer trabalhar, que não quer atender, que não quer fazer o atendimento dos alunos, né? E nós não podemos admitir esse tipo de acusação. Nós temos que falar o seguinte: cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida significa que não pode ser pensado nos direitos da infância e da adolescência sem pensar nos direitos de quem tem que dar e quem tem que efetivar esses direitos. Cuidar de quem cuida. Isso é uma palavra de ordem que a gente deveria estar tomando como bandeira junto com o controle da pandemia. Cuidar de quem cuida. Não só das crianças que não podem realmente ser deixadas, largadas durante 8 meses. 8 meses de isolamento, né? Estão perdendo realmente o ano letivo. Isso é um prejuízo enorme, mas é culpa do governo que não controlou a pandemia até hoje, né? Só lembrar que em junho
O Uruguai abriu suas escolas e não fechou mais. Agora estão entrando em férias escolares. Sabe por quê? Porque no Uruguai tiveram, até ontem, 79 mortes por Covid. Agora, comparem 79 mortes num país, Uruguai, vizinho nosso, com 3 milhões de habitantes, um pouco menos do que 1/3 da população da cidade de São Paulo, né? E os nossos 21.413 que morreram até a data de ontem. 21 mil contra 79. Por quê? Porque lá eles controlaram a pandemia desde o início. Porque lá eles fizeram a lição de casa. Eles fizeram aquilo que o SUS tinha a capacidade de fazer e que não deixaram o SUS fazer. Quem é que não deixou fazer? O inominável federal, mas que depois começou a ter também a anuência e a submissão por parte dos governadores, né? Inclusive de São Paulo, que faz de conta que fica brigando com ele, mas que na prática se submeteu àquele discurso: economia acima da vida. A economia vale mais do que as vidas desses pobres, desses negros, desses periféricos que estão morrendo. Eles não contam, né? Os 21.413 paulistanos que morreram, que poderiam não ter morrido se houvesse ação pública real, morreram pela desatenção e pela falta de apoio do próprio governo municipal e estadual aqui de São Paulo, né? Então, isso tudo implica na necessidade de desenvolvimento de uma ação intersetorial. Isso que também já foi falado pelo Leandro, né? A chamada intersetorialidade, juntar educação, saúde, assistência, esportes, cultura, meio ambiente, todas essas ações, né, que devem ser voltadas para controlar a pandemia, mas que implica também em atuar na infraestrutura, nas condições das escolas, nas condições efetivas de trabalho de todos os trabalhadores sociais, né? Isso tudo é ação intersetorial. Então, nós precisamos de divulgar a resolução amplamente, que precisamos que as pessoas entendam a resolução e peguem essa resolução para brigar pelo seu cumprimento, né? Por exemplo, foi falado também na questão do mercado. O mercado não tem interesse nenhum, né, em que seja controlada a pandemia. Por quê? Porque quanto mais gente estiver morrendo por aí, maior vai ser a demanda dos hospitais privados, né? Eles fazem de conta que ficam preocupados e tal, mas para eles é ótimo, porque eles têm leitos de UTI, né, e querem encher esses leitos de UTI com pessoas doentes e que morrem, né, para ganhar dinheiro, certo? Bom, para isso que serve o mercado dentro da saúde, né? E daqui a pouco vai ter centros de imunização privados vendendo vacina. Vocês não se esqueçam desse ponto da venda das vacinas como uma das coisas. Nesse governo inominável federal e essa briga com o Estado vai levar a uma situação em que o privado vai importar vacina e vai fazer vacina para quem pode pagar, né? Então, isso tudo eu estou querendo colocar como necessidade da gente ter um foco claro, né? Nós temos que batalhar pela homologação da resolução. Nós temos que batalhar e cobrar e pressionar pela sua implementação imediata, que já devia ter acontecido há 6, 7 meses atrás. Então, além da homologação, divulgação ampla da resolução, tem que colocar em todos os nossos meios possíveis de influenciar a mídia e juntar com a resolução todas aquelas denúncias que vêm sendo feitas, né, contra movimentos de desativação de serviços, privatização de serviços, sucateamento de serviços, mas associando todos eles com essa perda da capacidade de controle da pandemia por parte do poder público, né? E o exemplo mais claro disso é Covisa, mas tem que agregar isso todas as ações de saúde do trabalhador, todas as ações de saúde mental, na medida que você vai desativando, vai privatizando, vai desfazendo dessas coisas, é o SUS que está sendo prejudicado e é a população que paga com mais mortes, ainda mais sofrimentos, né? Então, implementação da resolução significa, em primeiro lugar, transparência em relação à situação da pandemia, o uso dos indicadores da Fundação Oswaldo Cruz, né, desses indicadores essenciais, primeiro de todos, os que digam respeito a, por exemplo, quantos testes RT-PCR estão sendo feitos, qual é a taxa de positividade desses testes RT-PCR,
Se vocês quiserem saber, essa informação nunca foi divulgada pela Prefeitura de São Paulo. E nós precisamos de ter essa informação porque a Prefeitura faz esse levantamento e agora nós descobrimos que aqui em São Paulo, né, nada menos do que 100 mil pessoas que fizeram testes, né, para Covid, não saiu o resultado e esses resultados não foram incorporados no mapa oficial de casos de Covid aqui na cidade de São Paulo. Isto é que é ocultar mesmo. Esses 100 mil deixaram de ser compilados a partir de setembro, só para vocês terem uma ideia. E isso daí, quem foi que levantou essa lebre? A Globo, né? Faz 2 dias atrás, falou, desde setembro, o governo impediu o acesso a essas informações e isto é falta de transparência, isto é crime, né? Bom, segundo ponto, principal para o combate à pandemia, ativar a rede de unidades básicas de saúde para fazer o TRI, né? Eu queria chamar a atenção de todo mundo, né? Com mais de 90%, quase 100% da rede de unidades básicas de saúde ter sido passado para contratos de gestão, para contratar organizações sociais, uma das coisas que aconteceu, né, e que fragilizou fortemente a capacidade da atenção básica de fazer agora e também antes, né, o controle, o rastreamento e o combate efetivo e a tentativa de quebra de transmissão da cadeia do coronavírus, né, foi o contrato de gestão. Então, vai haver uma prova decisiva, né, quando o governo começar a fazer a rede de atenção básica, das unidades básicas começarem a enfrentar efetivamente, agora sim, começar a fazer o controle da pandemia, vai ficar claro a falta que faz um sistema público de saúde de qualidade. Eu estou querendo colocar bem claramente que isto vai colocar em evidência os limites dos contratos de gestão e a população perceber que contrato de gestão não é necessariamente tão favorável assim como se diz, né, pelo governo, né, vai ficar muito claro quando a rede de unidades básicas de saúde for acionada realmente para ser o elemento de combate e controle da pandemia, né? Esta limitação, prestem atenção no que eu estou querendo colocar para todo mundo, né? A gente vai ter que agregar no próprio movimento de pressão para o controle da pandemia o tema da recuperação, reabilitação do sistema público de saúde de qualidade, do SUS de qualidade, né? E aí pressionar pela revisão efetiva dos contratos de gestão. Revisão dos contratos de gestão? O que tem a ver com a pandemia? A gente tem que dizer, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com os processos de privatização, tem tudo a ver com a falta de condições reais de o governo até hoje não ter desencadeado o processo de controle da pandemia, porque ele sabe que não é tão fácil assim ele mudar os contratos de gestão e botar essas organizações sociais para funcionarem realmente para enfrentar um problema, não é só de São Paulo, é um problema mundial, hein? É uma pandemia mundial. Então, é tão importante, tão grave, tão sério, que a gente tem que fazer essa associação também, né? E isso é um convite para vocês de que a gente tem, né, mais do que problemas, muitos desafios, o risco de um agravamento da situação da economia do Brasil ser o ano que vem muito pior do que esse ano, o aumento do desemprego, o aumento do desespero, o aumento da fadiga das pessoas em relação à pandemia, mas, acima de tudo, o aumento, inclusive, das mortes. Então, nós precisamos de trabalhar essa situação e encarar esse desafio de frente, né? Mas tentando, o máximo possível, a gente se organizar e centrar claramente um foco nas nossas ações, e nós precisamos nos articular com o movimento da educação, com o movimento sindical dos professores, nós temos que dialogar, né? Não dá para a gente ficar ouvindo, né, pessoas do movimento sindical de professores, por exemplo, ficar defendendo greve. Pensando, greve para, né, greve, bom, eu acho que devia ser pressionado
né, o movimento sindical deveria pressionar o governo para controlar a pandemia. E a gente se somaria a essa pressão. E a gente poderia estar realmente conseguindo uma articulação muito maior, muito mais forte, né? Eu tenho um convite para todo mundo reforçar, né, o coletivo intersetorial, que é uma tentativa digna de fazer essa articulação entre os movimentos sociais das áreas de saúde, educação e assistência, né, para a gente ter uma base social forte que possa ter também a articulação forte com o movimento sindical e todo mundo olhando para a mesma questão, né, e apontando e denunciando os diversos aspectos dessa falência do governo no controle da pandemia, denunciando e falando do estelionato eleitoral, falando de todas as falcatruas e todas as ocultações de informação e levantando essa bandeira forte de que, mesmo assim, este governo ele está colocado aí para controlar a pandemia e que ele só vai conseguir controlar a pandemia se ele passar realmente a reconhecer a verdade e se ele passar agora a fazer alguma negociação com a sociedade civil organizada. Alguma negociação. Não pode continuar reprimindo, não pode continuar ignorando, não pode continuar desprezando, não pode continuar chamando professores de vagabundos, não pode. Tem que se articular com o movimento social, com as brigadas pela vida, com os movimentos que estão ainda continuam, né, batalhando nas periferias, em Brasilândia, lá na Sapopemba, em todos os lugares onde a população tenta fazer ações solidárias de apoio e de sobrevivência, né? Isso tudo, gente, depende e tem que ser complementado com a ação pública real. Isso daí tem que ficar muito claro. Hoje já existem mais do que evidências mostrando que sem participação social clara e efetiva não se controla a pandemia. Aí que entra essa necessidade de um movimento social forte, né, que o Fórum Municipal, né, a Plenária Municipal de Saúde, é um segmento que tem que ganhar corpo, tem que ser reforçado, tem que dialogar com as outras áreas, né, de políticas para a mesma finalidade. Esta, acho que é meu grande apelo hoje, que eu acho que é importante que todo mundo compre essa ideia e a gente passe, então, a discutir um pouco melhor os caminhos possíveis para tentar andar neste caminho, né, Leandro? Eu peço desculpas, talvez eu tenha estourado no tempo, mas eu queria estar reforçando muito esse importante momento, né, da gente, enquanto plenária, de estar refletindo sobre essa situação e tentando, então, encontrar esse veio de unidade extremamente imprescindível, importante, onde o movimento sindical tem um papel tão forte, tão importante, tão relevante, que a gente tem que realmente dialogar muito mais. Amigos, fazer nossas visitas, etc. Tá bom? Então, o que eu quero propor aqui, se vocês concordarem, eu posso ler os encaminhamentos que eu consegui anotar. Estávamos muito preocupados que a gente não tivesse encaminhamentos bacanas, né, a serem apresentados, mas me parece aqui, pelos que eu vou ler, que a gente teve condições de captar aqui encaminhamentos fantásticos, que depois serão digitados. Acredito que o Marco da Lama também, e a minha amiga também, Fernanda, e outros colegas que estão aqui presentes também, Andréia, o próprio Sérgio, que é um excelente coordenador de reunião também, capta muito bem as coisas que estão ocorrendo, né? Isso é uma prática nossa aqui, dos movimentos. Vou ajudar, né? Também, viu, Leandro? Vou ajudar. Tá? Uau! Jair Alves está presente! Fantástico, Jair. Eu faço parte do fã-clube da Lourdes Estevão também, só por isso. Ah, que fantástico! Essa Lourdes está tomando tudo, está levando tudo, não vai sobrar nada para a gente, para ninguém mais. Estou brincando, viu, Lourdes? Você é uma pessoa que a gente gosta muito e respeita. Eu vou ler aqui os encaminhamentos, depois eu vou passar para o Jair, para a Fernanda e para outros colegas que possam ter o da Lama, para a gente ver se tem uma confluência aqui naquilo que a gente conseguiu anotar. Tá? Primeiro deles, unificar
Saúde, Assistência Social, Educação. Ô, Leandro, estava inscrito, né? Ah, é verdade. Olha só, uma mulher, gente. Que vergonha. É que eu... Sabe o que foi? Eu confundi o seu nome, Ivanildes, com a da Ivonildes. Por favor, minha querida, linda, guerreira dessa mulher e usuária, né, do movimento. Por favor, faça a sua intervenção, assim nós vamos poder acrescentar mais reflexões importantes. Você... eu sei que estava já... Desculpa, pessoal. Eu sei que tinha já uma preparação da reunião já com pessoas pré-escritas, né? Isso. Mas eu não podia deixar de falar um pouco de tudo que está acontecendo e também deixar de saudar a todos e a minha amiga Lourdes, ela sabe que também sou dela. Né? Fã-clube. Deixa eu desligar. Não escrevi porque eu estava inscrita, eu falei, vou falar na hora, né? Que ela sabe que eu sou fã e me inclui nesse fã-clube, viu, pessoal? Estou falando isso porque a gente vem de uma trajetória de muitos anos, junto com os trabalhadores, e que a gente consegue ter clareza essa questão do que é a representação mais diretamente do movimento popular com relação aos usuários, mas não esquecendo que ele não acontece se a gente não fizer essa discussão em conjunto. Porque se não tiver trabalhador, né, não tem atendimento. Se não tiver usuário, os trabalhadores, né, não existe. Então, elas são muito juntas, né, são muito juntas. E eu acho que a gente, a partir das falas de todos, que eu concordo, a gente vai ter que sair desse discurso da intersetorialidade e começar, de fato, a ir para a prática da intersetorialidade. E que ela não é fácil, né? Tem os movimentos, cada um olha do seu jeito, da sua forma, né? Mas que, na hora de fazer ele tem que ser para valer. Não se dá para defender saúde sem defender educação, sem defender assistência social, né? Sem defender moradia, emprego. Senão, nós estamos defendendo doença e não saúde, né? E eu acho que a gente tem muito claro essa questão que a gente defende a questão da saúde enquanto qualidade de vida. As doenças, infelizmente, ela aparece e ela tem que ter um sistema que dê de conta para atender essas pessoas. Então, eu acho que não pode separar. Estou dizendo isso porque a gente, além da questão do movimento popular de saúde, eu acho que a gente avançou um pouco, porque a gente tem que avançar mais, que foi a questão da Brigada pela Vida, né? Já fizemos até uma reunião com a União, né, da Brigada pela Vida, junto com outros movimentos, com a educação, com assistência social, direitos humanos, né? Mas não é fácil em ambas as partes. Eu falo que não é fácil a nós mesmos do movimento de saúde ter essa clareza, porque nós estamos aqui gritando, né, da falta de atendimento, da falta de como está se dando o Sistema Único de Saúde, mas para a população, às vezes, tem situação que ela está gritando mais alto ainda. E nós, da saúde, temos que ter essa compreensão, né? Que é a questão da fome. Né? Então, assim, e a assistência social, né, a gente trabalha ela enquanto direito e não enquanto assistencialismo, né? E aí essa plenária, eu estou dizendo isso, estou fazendo essa mistureba, porque essa plenária eu fiquei pensando, a gente está trazendo vários segmentos, mas assim, um dos segmentos que eu acho que é urgente, e aí eu estou falando mais também para o pessoal do sindicato, é a gente conversar com o Sintraenfa, que está muito junto com essa questão da assistência social, dos CCAs. O pessoal está nos procurando, a gente é referência na região, não é só enquanto movimento de saúde, mas enquanto movimentos populares. Por quê? Porque os CCAs hoje, e com certeza vai ser as outras situações da assistência, eles estão dizendo que vai atender 20%. Né? E um CCA que tem hoje 200 crianças matriculadas, criança e adolescente, ela passa a atender 80%. Né? E aí o governo vem com o seu discurso, nós também pedindo, né, para tomar cuidado com o atendimento, né? E eles estão dizendo que vai atender 80% e deixando a parte da maldade para a direção do CCA fazer,
que é escolher quem é que vai ser esses 80%. Né? E aí eu fiquei pensando, gente, então eles estão dizendo desses 80%, então os outros vão cortar o convênio? Né? Eu aqui pensando com meus botões, mas a gente precisa ir atrás, e se alguém tiver essa informação é importante, se não tiver a gente vai ter que ir atrás para conversar sobre isso. Porque eu estou dizendo isso porque senão a gente não consegue ir falar do SUS e falar do atendimento se as pessoas estiverem passando fome e necessidade como as pessoas estão passando. Aqui na Brigada pela Vida a gente acabou, eu mesma não pude ir para a rua, passei por um processo de autotransplante de medula óssea, mas vocês não sabem o quanto que é difícil não poder ir para a rua, né? Preocupada e com medo, mas todo dia a gente dá vontade de gritar na frente do serviço, seja ele da saúde, seja ele de outro serviço, porque a situação está muito difícil, né? E às vezes a gente não consegue, entre o próprio movimento, e eu falo, os movimentos, ter essa compreensão da intersetorialidade. Porque fazer o discurso, escrever no papel, é muito fácil. Agora, a prática que é difícil. E se a gente não tiver essa capacidade de dizer temos que estar junto e brigando para saber o que está acontecendo, a gente vai ficar só no discurso muito bonito desse palavrão que a gente aprendeu a falar, que é a intersetorialidade. Né? E que se a gente não tomar cuidado, a gente se engasga. E aí a gente tem que saber destrinchar para a população o que é esse palavrão. Né? Então, estou dizendo isso para a gente começar a pensar. Eu venho muito preocupada com essa questão, e eu sei que não é consenso entre o movimento, estou falando porque eu falei esses dias e as pessoas às vezes interpretam de outra forma, mas eu acho que a plenária municipal ela é um espaço importante para isso, porque o Conselho Municipal, quando ele chega lá, no nosso caso, que é o Conselho Municipal, eu entendo que os usuários teriam que ir numa discussão feita conosco, na plenária, como a gente fez outras vezes, a gente tem que convencer os conselheiros a importância deles estarem nesse espaço, né, para a gente poder fazer essa discussão, porque quem está hoje dando o tom muitas vezes é o governo, né, de vir com... Você tem um grupo lá da gestão participativa que, na hora que resolve, eu não vou mais brincar, agora eu vou sair do grupo, como eu vi, né, eu vou sair do grupo e levo todos que é chamado governo. E eu estou dizendo isso, gente, porque eu estou muito preocupado. Eu acho que quando foi na década de 80 e 89 que a gente cria o Sistema Único de Saúde, e na gestão da Luísa a gente deu uma avançada importante, a gente cria o Conselho Municipal, e quando foi em 2003 a gente escreve de fato a questão da participação e da formação continuada, né? E que nos conselhos gestores, naquela época, nenhuma universidade queria, né, da formação para conselheiro gestor, porque o que estava na pauta e na ordem do dia era a implantação do Programa Saúde da Família, né, e que as universidades, todos queriam dar formação para o Programa Saúde da Família, mas para conselho gestor ninguém se ofereceu. E aí o que sobrou para nós na época, que foi importante, foi o CEFOR. Eu mesmo fui uma das pessoas que defendi. Falei, o CEFOR vai ter que abraçar isso daí, porque se o CEFOR não abraçasse, ia ficar sem a formação do que era o Sistema Único de Saúde e num momento importante. Mas nós não podemos achar que nos dias de hoje dá para dar formação para conselheiro gestor naquele espaço para gestão, porque a gente é engolido. A gestão hoje ela vem falando de formação, não é da formação da política pública, do Sistema Único de Saúde, e sim do programa de governo que eles foram eleitos. E o programa de governo que esse povo foi eleito não é o que nós defendemos. E eles querem fazer a formação nessa linha. Nós temos companheiras importantes lá dentro, tentando, fazendo de tudo, mas não consegue sozinha. Então, eu não sei, não me pergunte como que a gente vai fazer, mas a gente tem que começar a pensar quem é que, de fato, se responsabiliza para a formação, né, de conselheiros gestores, né, que não seja a escola do SUS nesse momento, porque ela não vai fazer de encontro com o que nós
defendemos, quer defender o sistema de saúde, sim, vai fazer, lá vai celebrar na questão da política de governo que eles foram eleitos, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer essa discussão. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem divergência, mas se a gente deixar para lá, a gente não vai avançando. E aí, o que os companheiros falam dessa frente de esquerda, que a gente tem que fazer, eu concordo plenamente. Nós não podemos deixar que nesses espaços a gente discute essas questões, nós somos muito ingênuos, porque quando chega aí na discussão, a pessoa fala, não, mas aqui não é para falar de política. Ah, tá. Se nós não falar de política no espaço para nós montar estratégia, quem é que vai falar? Eles estão falando, não vão falar conosco, mas eles têm o espaço deles lá para falar. Então, nós não podemos ser ingênuos, gente. Nós já apanhamos tanto e não podemos deixar, né? Se a gente não se sentir indignado com o que está acontecendo, porque nem sempre é ganhar a eleição propriamente, mas é o que nós podemos avançar. Né? Nós não podemos negar aqui que a gente teve um avanço também na esquerda, não podemos negar, né? Mas a gente tem que ir para frente. Essa história de dizer que conversa com todo mundo, eu não converso com todo mundo. Na brigada, quando a gente foi conversar com diretores de escola, o pessoal falou, a gente manda um e-mail para todos os diretores. Não, senhor, está cheio de diretor de escola lá defendendo o Bolsonaro, está cheio de diretor de escola defendendo a morte. Né, que queria que a escola nem ficasse de qualquer jeito, porque o filho pobre que morresse tudo mais lá na periferia era mais um. Né? Então, assim, e o Jorge tem nos ajudado muito nessa discussão aqui na Brigada e no movimento. Vamos fazer a reunião do Movimento de Saúde de Sapopema e Vila Prudente, que a Zandra tem participado também. Dia 11, a gente pode mandar o link para quem quiser acompanhar, a gente quer discutir o orçamento, mas não dá para ficar se a gente não tiver ações mais assertivas, né? Que a população consiga compreender o que nós estamos falando. Porque não está... não que a gente não tenha uma parte compreendendo, mas nós temos que atingir mais e mais. Né? Então, desculpa eu me estender, mas e nesse fim, no último tempo da reunião, eu soltar essa questão da formação, Leandro, mas a gente precisa de pensar que tipo de formação que nós queremos e quem é que vai se responsabilizar por essa formação. Porque nós, usuários, somos muito ingênuos. Ah, vocês vão para dentro fazer, vão para dentro muitas vezes fazer o que o governo quer. E aqueles que ficam ali batendo são os intransigentes. E nós temos que ser intransigentes pela nossa defesa. Nós temos que ser radicais com nossos princípios. Se nós não formos, nós não vamos, né? Então é melhor cada um ficar na sua casa, né? E fazer, né? E usar do que a gente já aprendeu para nosso atendimento próprio. Mas não é isso que eu tenho certeza que cada um defende aqui num dia de sábado, a gente fazendo esse debate. Tá bom, pessoal? Valeu. E olha, Leandro, fiz o almoço, viu? Enquanto estava aqui assistindo, o almoço está pronto, viu? Nós todos estamos indo para a tua casa para almoçar com você. Eu vou ver aqui, ó. Tem 29 pessoas aqui que vão almoçar na tua casa hoje. Opa! Mas se vier de máscara, né? Aí não tem problema, né? Vai ficar com a máscara, né? Legal. Muito então, bom. Lê, Oi, vamos lá. Tem aqui o retorno para o Antônio Francisco, que a portaria número 4, de 22 de outubro de 2020, que é uma portaria da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, junto com a Secretaria Nacional de Assistência no Ministério da Cidadania, que fala dessa questão de levar população de rua à comunidade terapêutica. Só para cumprir aí o retorno a ele do meu débito. Elaine dá destaque também que a gente precisa se organizar para fazer os protestos, que ela não é contra, mas só tomar o cuidado também das prevenções e também pensar as intervenções de modo que não sejam nos horários fora de trabalho dos trabalhadores, como gerenciar isso, devido ao eterno cansaço que tem se sobreposto nos ombros dos trabalhadores e trabalhadoras.
Santana, o Antônio disse que a sua fala foi brilhante, camarada, e que a gente precisa ter o segmento de usuários organizado e que os trabalhadores precisam estar juntos para que a gente não seja sufocado pela gestão. Então, ele dá destaque a essa relação. O Jair já até se manifestou, mas também mandou a mensagem de que é fã incondicional da Lourdes, que faz parte do fã-clube. A Leandra Cristina parabeniza a fala da Ivaneide, dos enfermeiros e todo o trabalho aí dos enfermeiros juntos aos agentes comunitários de saúde, que a fala agrada e que esteve presente todo o tempo o pessoal aí junto com eles. Antônio parabeniza toda a plenária e a Luci Vitória Griciane Silva diz que ela é psicóloga, que ela está com Covid, que ela trabalha numa UPA, tem muitos pacientes acamados, que a jornada de trabalho é extensiva e a empresa está se recusando a emitir CAT. Então, Luci, estamos à disposição como sindicatos psicólogos para nos procurar, para que a gente possa tentar ajudar a resolver essa questão também. É isso. Passo a palavra, Leandro. Obrigado, minha companheirinha, Fernanda Magano. Você é muito atenta, essa intervenção sua foi muito positiva e é uma devolutiva que vem para todos que estão participando e particularmente para as pessoas que se expressaram aqui. Foi muito interessante. Eu quero pedir desculpa para eu ter tanto Ivaneide e Ivonildes que eu fiquei confuso. Eu quero pedir desculpa para a Ivaneide. Ela até fechou a câmerazinha aqui, me facilitou para não errar o nome dela. É a minha companheirinha de muitos anos, a Ivaneide, e eu aprendi muito com ela na Zona Leste, lá quando eu era moleque, lá que eu estava trabalhando na saúde, tá? Eu sou fã da Ivaneide, além da Lourdes, sou fã da Ivaneide. Aliás, eu sou fã de todas as mulheres que estão aqui, os companheiras e companheiros. Vamos lá, ó. Eu vou ler então agora, se vocês concordarem, se eu não esqueci de ninguém. Viu, Ivaneide, isso que você falou, se você não tivesse falado, seria um prejuízo enorme, porque não tinha entrado na questão da formação aqui, e a gente já detectou que esse é um problema gravíssimo lá na Secretaria Municipal da Saúde, no Conselho, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aquela história do Maquiavel, orai e vigiai, se a gente não tomar cuidado, a gente embarca numas barcas bem furadas, e a gente está tomando muito cuidado, inclusive tomou algumas iniciativas que eu não vou falar agora aqui, mas eu quero dividir depois com você em off, tá bom? Mas você está corretíssima, e nós temos que pensar com muito carinho nisso, isso é estratégico para nós, tá certo? Vamos lá, então. Unificar a saúde, assistência, a educação e outros movimentos. A saúde, né? Para sair do isolamento. 2. O movimento sindical deve apoiar, fortalecer a unificação com os movimentos, até por uma conta estrutural, né? De recurso, máquina, etc., que é o caso que nos ajuda bastante, né? No movimento. 3. A campanha, e uma campanha com passeata, com atos, etc., manifestações, em relação àquela questão do TRI, que é lá o rastrear, testar e etc., pensar numa campanha robusta para conseguir colocá-la na rua, de forma midiática, de rede. Isso depois a gente pode conversar melhor com as entidades que organizaram este evento aqui. O outro é revisar os contratos de gestão com uma outra lógica. E a lógica, evidentemente, é de colocar no centro a atenção básica, o programa de saúde da família, nessa coisa do TRI, e fazer uma virada do ponto de vista da saúde pública. Qual é a missão da porta de entrada do sistema, a questão da prevenção e promoção, e qual é o papel da atenção básica nessa questão desta virada que a gente precisa fazer, e aí os conselhos todos, eles têm que contribuir para que a gente possa fazer isso, né? Brigada pela Vida, eu tinha colocado aqui logo na sequência, que é um pouco dessa experiência no final aqui que a Ivaneide nos demonstrou, que pode reforçar aquela questão da intersetorialidade, mas ela falou mais do que isso, ela falou na intersetorialidade,
e na formação. Então, precisa conversar bastante com a Brigada, que a Brigada venha compor, inclusive, a plenária junto com a gente, para nos ajudar a construir uma outra experiência que não seja uma experiência de isolamento da saúde, né? Para pensar nos determinantes, etc. Número 6, a questão da resolução. Um investimento firme, preciso. Claro, como nós estamos aqui como entidades, e se tiver um acordo entre nós, como entidade, da gente, estou falando das entidades sindicais e de todos os movimentos que estão envolvidos, mas principalmente do movimento sindical, dos conselhos, etc., que é de tomar conhecimento da resolução, porque ela é um instrumento fortíssimo, inclusive fortalece a ação sindical. Precisa olhar com muito carinho, porque ela trata do artigo 219 e 220, que se refere, inclusive, à questão da saúde do trabalhador. Isso não é pouca coisa, está na lei orgânica do município. Se algum sindicato não percebeu ainda a ferramenta e a arma poderosa que tem dentro, está contida dentro da resolução, essa resolução que nós aprovamos no Conselho, o sindicato pode perder, inclusive, possibilidade de intervenção. Eu sei que os sindicatos já estão fazendo isso, mas a resolução ela vem no sentido de fortalecer a ação não só do Conselho, da população, da luta pela vida, mas também o papel das entidades sindicais. Olhem para a resolução e vejam o que está contido lá. Isso é muito forte. Seria interessante que a gente conseguisse fazer uma reprodução muito intensa dessa resolução, além de levar na mão, né, quando vai para a região, da gente já antecipar o conhecimento, a leitura para todos e todas, para que eles possam perceber que isso é uma força. E a gente precisaria criar uma campanha, inclusive, em relação a essa questão da resolução. O número 7 foi apresentado aqui para a gente fortalecer as assinaturas daquela campanha, da petição do Conselho Nacional em relação aos 35 bi. Já está com 500 mil, eu nem imaginava que iam chegar a 500 mil assinaturas. Inclusive, foi feito um apelo aqui para a Fernanda, que é do Conselho Nacional, né, que ela também ajude aí, né, ouvindo aqui, inclusive, essa fala foi feita pelo Luiz, tá? Ele se referiu várias vezes a você, e aí a gente, de novo, dá uma turbinada, né? De novo, o Conselho Nacional, ele, de novo, voltar a falar dessa resolução, dessa petição, tá certo? E fortalecer, e divulgar, e insistir, etc., para que a gente chegue a 1 milhão de assinaturas agora nesse final de ano, tá? O outro é o Plenário Estadual de Saúde vai fazer um evento no sábado, e o nosso querido Luiz fez questão aqui de dizer que quer a nossa participação nessa plenária, vai ter uma convidada muito importante e ele quer que a gente vá, porque ela vai falar sobre o SUS, vai fazer uma fala muito boa, muito intensa, e depois, se for necessário, o Luiz pode até dar uma reforçada nisso quando terminar aqui. O outro, que é o número 9, é uma fala da Lourdes aqui que, nossa, me balançou aqui, quando ela disse que não adianta ter frentes, coletivos, etc., 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 que fale da saúde, né, e que faça um processo de articulação fragmentado. Então, que a gente tivesse aqui a plenária, que essa plenária não tem dono. Eu faço questão de dizer, inclusive, que a gente já pensou várias vezes em rodiziar a coordenação, que todos e todas que estão presentes aqui se disponham, né, reflitam sobre isso, que a gente pode ter, além da carinha do Leandro aqui, ter a carinha do Santana, a carinha da Magano, a carinha né, várias carinhas aqui desses nossos movimentos, desses nossos sindicatos, inclusive rodiziando aqui, né, a coordenação entre trabalhadores e usuários. A gente precisa sair daqui com o compromisso de que essa plenária não terá mais só esses 5 hoje que estão coordenando, tá? Mas que a gente consiga compor com mais representações que estão no território, nos seus fóruns regionais, nos seus coletivos regionais, que venham para cá para a gente rodar a coordenação dessa plenária, e a plenária, não plenária municipal, plenária estadual e plenária nacional. A gente também quer que seja feita uma articulação horizontal na cidade,
nos territórios, e a gente depois quer subir todos nós juntos para discutir com o Estado e com a plenária nacional também, porque esse é um sonho de consumo nosso muito lindo, que a gente consiga ter uma articulação no país inteiro, né, a partir das articulações dos territórios municipais, das regiões, etc. O outro aqui, que é o número 10, é lutar pelo respeito à participação e controle social e os espaços de negociação, que a gente também faça uma campanha, talvez, aqui. A gente conseguiu conquistar uma lei, além da lei do SUS, aqui na cidade de São Paulo nós temos uma lei, que é 13.303, que tem espaços negociais com a gestão. Ela está numa lei, no seu artigo 6º da lei 13.303 de 2002. É uma lei municipal. A gente acredita que esse é um espaço que foi conquistado, que é o SIMP, né, Sistema de Negociação. Tem mesa, inclusive, negociações da mesa geral no município de São Paulo, e a gente podia fazer um documento na defesa desses instrumentos todos e fazer uma campanha que todas as entidades, todos os movimentos fortaleçam, né, cobrando da gestão que ela respeite esse espaço e os mantenham vivos. O número 12 é pensar formas de mobilização. Teve uma fala aí, que eu acho que foi até Maria Aparecida, agora está aqui, é nossa, não é mais dela não, tá? Tudo que vem aqui para os encaminhamentos deixa de ser do indivíduo e passa a ser do coletivo, tá? Que pensar campanhas regionalizadas no território, essa coisa de você fazer atos, manifestações, que possam começar a serem feitos intensamente no território, inclusive articulados por nós, mobilizados por nós, etc. A gente criar uma agenda, um cronograma, e a gente não coincidir que esses atos, manifestações, essas campanhas sejam feitas todas no mesmo dia, mas que você vai rodando a cidade com manifestações regionais, pensando inclusive em cuidados né, sanitários, com máscara, com megasom, alguém falou aí, acho que foi a própria pessoa que propôs, com megafone, com carro de som, e etc., e vai fazendo um arrastão nos territórios, até depois conseguir chegar num ato central, um ato aqui no centro da cidade, sei lá, no gabinete, na Secretaria da Saúde, da Assistência, seja lá qual for. Isso a gente também tem um compromisso de encaminhar, tá certo? Virando a página, número 13. Número 13, vamos ver se é o número 13 mesmo. Trabalhadores do nosso movimento. Renovação, feita pelo nosso querido Santana, que não é mais dele, agora é nossa. Essa plenária tem que pensar nisso, e aí todos podem contribuir, inclusive, principalmente o nosso querido Santana, dele, inclusive, nos ajudar junto com os velhos, viu? Eu não quero separar velhos e novos. Eu não quero achar que os velhos já eram, né? Até porque, se for achar isso, a gente não vai ter condições de fazer isso articulado com a juventude. Por isso que eu disse. Não, a política para a juventude. Não, é a política para a juventude. Eu não estou aqui transgredindo, nem questionando o que você falou, tá? Eu só estou falando que tem que ter uma política para a juventude, mas a gente tem que também fazer digamos assim, é como se passasse o bastão também do conhecimento, da experiência, do carinho, né? E até se fortalecer, inclusive, com a juventude. Eu me lembro de um filme muito bonito que tinha sobre isso, eu não lembro o nome, que era um sujeito que aposentou, resolveu voltar a trabalhar, e ele, de repente, foi contaminado, ele foi tocado pela juventude, tá? E isso é um negócio que a gente precisa pensar. Como é que a gente também se desgarra, né, dessa coisa? Isso aqui é meu, ninguém tasca, não é verdade? E a gente se articula também com a juventude, com uma política específica para a juventude, evidentemente, mas também pensar uma política de integração da juventude com as pessoas mais velhas, até para elas não se sentirem também desvalorizadas, poder contribuir com formação, falar de experiência, poder também ajudar nesse processo, tá? Junto com inclusive com jovens fazendo também isso, que a gente também pensa que pode fazer junto, e também coisas que eles possam fazer também lá, na tribo deles também, etc., porque tem que respeitar, ambos têm que se respeitar, né? Vamos para o número 14º, a formação, pensar um projeto de formação que não seja uma dependência do governo e da institucionalidade. Eu concordo em pleno grau com isso que a nossa querida
Ivaneide colocou, mas, Ivaneide, eu vou falar uma coisa para você. Eu não. Um conjunto de conselheiros no Conselho Municipal de Saúde está empurrando uma formação que é uma formação do conselheiro. A gente não está esperando que a gestão, que a escola, etc., venha. Não, a gente fala o seguinte: a gente quer fazer isso, e a escola e a Secretaria Executiva do Conselho e tudo vai nos ajudar também a fazer isso, porque a institucionalidade nós temos que cobrar dela. Não é que ela faça a formação para a gente, mas que ela respeite a legislação que está colocada aí também, porque ela tem que fazer a formação que é voltada para o conselheiro, e o conselheiro tem que dizer o que ele quer, a necessidade dele. Se a gente abrir mão também disso, nós estamos abrindo mão de conquistas que estão colocadas no Sistema Único de Saúde. Mas isso não nos impede de ter autonomia, tá certo? Na demanda que nós levamos para dentro da institucionalidade e também da gente ter autonomia para fazer também nos nossos espaços também, né? Nossos espaços autônomos, etc., que é um compromisso nosso, que eu acho que a plenária também pode cumprir esse papel de, além da ação de mobilização, né, de luta, nós também temos que trazer para esse espaço, como estamos fazendo hoje aqui, um processo de formação também política, né, mais geral, né? Essa política da saúde, a política da intersetorialidade, chamando gente aqui também para contribuir para o nosso avanço, né, intelectual, para o nosso avanço de conscientização e abrir essa discussão com o povo, né, como a gente fala aqui, para a rua, não ficar fechada num espaço como a gente fazia antes na Câmara Municipal, que a gente ficava com 10, 15 pessoas lá debatendo, né? Nós queremos fazer muito mais do que isso e acho que essa plenária ela tem um compromisso de avançar nesse grau, né, de avanço que nós estamos debatendo aqui, tá bom? Então, eu pergunto aqui se faltou alguma coisa que possa ser complementada, eu passaria para a Fernanda, para o Jair, para o Dalama e para qualquer outra pessoa aqui se percebeu que nós falhamos na síntese aqui dos encaminhamentos que nos propusemos a fazer. Então, passo a palavra primeiro para a Fernanda, que está aí ouvindo, em seguida para o Dalama, né, que são as pessoas que... Erivalder. Então, vamos lá. A gente pode até abrir... Só podemos combinar o seguinte. Não vamos estender isso muito tempo, tá, pessoal? Não. Agora o meu um segundo. Tá, então vamos lá. A querida Fernanda, o Dalama, o Erivalder e etc. Se alguém mais quiser falando, vai anotando aí no chat que a Fernanda depois vai abrindo a palavra. Primeiro a Fernanda, por gentileza, Fernanda. Então, na verdade, destacar que eu acho que é importante nos registros apontar a fala da Ivaneide, da parceria aí com o Citraenf, pensar a correlação saúde, organismos da assistência social e organismos de educação. Ela deu destaque na questão dos CCAs e o desvio de função que está tendo da saúde, que eu acho que isso não constou aí quando você fez sua fala de encaminhamentos e que eu considero que é um encaminhamento importante. O outro destaque, já foi dito, mas para referenciar de novo, todo mundo participar do ato em defesa do SUS, dia 7, acompanhar pelo YouTube, se manifestar, vai ser no YouTube do Conselho Nacional de Saúde, às 17 horas, pela questão do orçamento pelo SUS. A Maria Aparecida dá o destaque nos encaminhamentos que a gente precisa lutar para que o governo municipal dê condições de trabalhar aos agentes comunitários na questão do rastreamento do Covid, que eu acho que esse também é um encaminhamento importante que não tinha sido destacado, e, no mais, dizer que a gente continua na luta aí para fazer as ações. E, por fim, a Valdeluce, nos comentários, ainda destacou a questão dos problemas de acesso à questão da insulina. A Valdeluce disse que, além do fã-clube da Lourdes, ela também é minha fã. Ganhei uma fã, Lourdes. E que, quanto está
difícil essa luta pela saúde, mas que é importante que a gente tenha mulheres, companheiras valorosas de luta que merecem admiração e respeito. Então, fazendo aí coro com a sua fala, Lê. Eu acho que são essas as considerações de encaminhamento que eu achei que faltava para a gente fazer esse relevo e de destaque para as nossas próximas ações, para as próximas plenárias, e também apontar a questão dessa luta contra o desmonte do RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que deve estar em destaque a questão da saúde mental nos nossos encaminhamentos também. Além de uma questão importante que a nossa colega psicóloga falou, porque não é a primeira profissional de saúde que fala que as OS, principalmente as organizações sociais, estão se recusando a fazer comunicação de acidente de trabalho em relação à Covid. Então, acho que talvez isso pudesse, inclusive, se tornar pauta para o Conselho. Eu estava esquecendo disso, mas eu acho que é importante destacar, porque a comunicação de acidente de trabalho é um direito, tem aquela tensão no Supremo se Covid é ou não acidente de trabalho, entrou para a lista dos acidentes de trabalho, mas depois foi retirada, mas eu acho que a gente tem que marcar resistência política no sentido de Covid sim ser acidente de trabalho. Desculpe ter me alongado, fecho o microfone, estou aqui à disposição para o nosso fechamento dos trabalhos. E é muito bom estar com vocês, ter companheiros e companheiros tão valorosos. Muita gratidão no coração. Leandro, eu quero 2 segundinhos, por favor. 2 segundos da frente. Um pouquinho. Fernanda, tá me ouvindo, Fernanda? Ó, é o seguinte, foi muito bom você ter complementado, porque eu estava esquecendo de coisas importantes, e principalmente a questão da saúde mental. Minha pergunta é se tem alguma atividade... Deixa eu só avisar, Luiz, a gente está considerando a sua inscrição, pode ficar de microfone fechadinho, depois que eu falei, o Dalama e o Leandro vai encaminhar. Dalama vai falar, e tem o Erivalder, o Santana e você, seu Luiz. Então, está garantida a palavra, não precisa abrir microfone, tá bom? Desculpa interromper, Leandro, mas só para não ficar o ruído de som. Ok. Uhum. Não, então, eu tinha esquecido da história da RAPS. Tem alguma data, tem alguma articulação, alguma atividade que você precise também divulgar aqui para a gente em relação à RAPS? Sim. Na verdade, a gente vai aproveitar a atividade do dia 7 do Conselho Nacional de Saúde de Orçamento para falar disso também. Vai ter uma atividade grande, dia 10, do Padilha, nas redes sociais do Alexandre Padilha, que era uma atividade para pensar o Dia Internacional de Direitos Humanos e se manifestar contra toda a perseguição que o CREMESP São Paulo tem feito a ele, especialmente sobre essa pauta de saúde mental, porque ele falou que a loucura não deveria ter esse tratamento, que não deveria ser presa e torturada, e o CREMESP entrou com uma ação de cassação contra ele e sanção pública. Então, vai ser dia 10, à noite, 19 horas, nas redes sociais do Padilha. E aí, como é uma pauta específica de saúde mental, a gente vai fazer essa luta também em relação à RAPS. E também, nesse mesmo dia 10, o Conselho Nacional de Direitos Humanos vai fazer uma audiência nas suas redes sociais. O horário agora eu não vou lembrar de cabeça, aí depois a gente pesquisa e conta para o povo, e divulga nas páginas do Sindsaúde, Sindicep, um ato também contra essa ação da violação na RAPS. E estamos pensando mais uma manifestação para o dia 16, mas essa ainda está sendo construída, inclusive agora, na reunião da Frente Estadual da Luta Antimanicomial. Ok, Desculpe muito me bem. alongar. Obrigado, viu? Foi bom perguntar, porque senão a gente ia perder essas informações, tá? Agora nós vamos passar para o Marco da Lama, é isso, Fernanda? É para o Marco? Marco da Lama? Marco da Lama, por gentileza, você tem alguma observação a fazer? Só duas. Tenho.
São duas pautas, né, que eu peguei aqui que não apareceu, que uma é a luta contra a reforma administrativa e a outra que o Erivaldo trouxe, que são algumas pautas em relação à Covid, né, que é EPIs, política de prevenção, né, políticas de prevenção como um todo, né, antes das políticas remediativas, testagem em massa, a questão das vacinas, mais vacinas com uma infraestrutura adequada, né, para a aplicação dessas vacinas. É isso. Agora, uma coisa, Leandro, que vale a pena a gente prestar atenção também, se a gente está querendo reativar a plenária municipal de saúde, a gente precisa cuidar do horário. A gente precisa ter disciplina com os horários, que a gente colocou 12h30, são quase 2h30. E isso afasta as pessoas, a participação das pessoas. Eu encerro por aqui, obrigado. Você tem razão. Desculpa, depois eu peço desculpa a todos e todas por ter deixado tão flexível assim, tá? Agora é o Jair, né? Agora sou eu. É o Erivaldo, desculpa. Erivaldo. É bem simples. Aí o Dalama já adiantou, né, que é a questão da campanha que a gente tem que fazer em relação a vacina para todos, não a 1/3 para a população brasileira. Tá? Esse é um trabalho que a gente tem que começar a fazer por aqui. Tá? Okay. Então, independentemente se o Dória falou ou não, se vai ter vacina para todo mundo, ninguém sabe, até porque quem coordena o processo de vacinação nacional é o Ministério da Saúde. Certo. Então, eu acho que essa é uma campanha que nós temos que começar a trabalhar a partir de agora. Fechou? Agora é o Jair, né? Jair e depois o Luiz, é isso? O Jair primeiro. Jair. Não, Leandro, é o Santana. O Santana? Tem Santana, tem Jair e tem Luiz. Então é Santana, Jair e Luiz? Tá. Então vamos lá. Santana. Não, companheirada, eu acho que até foi contemplado com os complementos, tá certo? Mas ficou só um pontinho que eu acho que é importante, que é a gente trabalhar um pouco nos centros de saúde de escolas, tá certo? Porque estão sendo integrados à rede básica e ele tem essa característica de formação. Então, só um pouco a gente trabalhar nessa questão dos centros de saúde de escola, tá? Só isso, obrigado. Falou, querido. Jair. Jair Alves. Tá aí o Jair? Desculpa, eu tô com o som fechado, será? Não. O Jair não está atendendo. O Jair... Estou aqui, Leandro. Você está aí, Jair. Eu estou aqui, Leandro. Eu já estava ficando triste. Achei que você não estava aí, rapaz. Não. Leandro, eu estou aqui. Eu só acho que a política nacional de regulação e trabalhar os complexos regulatórios, tá? E de internação e também de hospitalar, esses eletivas, essas consultas eletivas e também o complexo de que atende emergência, é uma política que nós precisamos entrar, né, urgentemente. Tá? Eu só queria lembrar isso. Por quê? Porque começa amanhã aquele doutor Armando Negri, que está junto com a Pastoral da Saúde, organizando amanhã um seminário, um congresso sobre emergências. Eu vou participar lá junto com o Seite, o pessoal da Pastoral me convidou para fazer lá algumas coisas. Eu trabalhei na emergência, distribuindo ambulância durante uns 8 anos aí na cidade, na Norte. Então, eu acho um assunto muito importante, certo? Porque esse negócio de emergência, atendimento pré-hospitalar, assim, e a política, né? Ela é muito importante. Essa política nacional, política estadual, política municipal, eu não tenho a mínima ideia de como que anda na questão da regulação. Acho um assunto importante que a gente devia
se debruçar um pouco nisso. É uma coisa muito de apoio logístico, mas eu acho muito importante. Ok, era só isso. E você elogia todo mundo, tá, o meu grande Leandro, né? Eu queria dizer que a Lourdes tem um fã-clube, né? Mas você também tem, né? Porque essas lideranças dos trabalhadores aí, como do Sintep, assim como o Sérgio Antiqueira, você, a Lourdes, não é? E mais são figuras assim que a gente tem que acompanhar, a gente tem que seguir, né? Tem que dizer, escuta, no mundo como é que a gente faz nesse segmento, nessa área? Então, e você é um companheirão, né? Teu pai essa energia violenta, você já tem mais de 40 anos, entretanto está aí, firme e forte, né? Parabéns, Leandro, é só isso. Okay, obrigado, querido. Poxa, eu consegui um fã. Gente, eu tenho um fã, tá? É o primeiro. Leandro! Eu tô brincando. Oi, cadê o... Oi. Eu também sou fã, há muito tempo, Lê. Agora eu vou descobrir mais fã aí. Pera lá, daqui a pouco... Eu tenho 2 fãs agora. Quem mais? Tem 3. Eu então também. Tenho 3 fãs. Eu também, Leandro. Não falei nada porque para não ocupar o tempo. Na próxima eu me inscrevo. Mas sou sua fã, você sabe disso. Tá, João. Um beijão pra você. Oi, querido. Eu queria fazer uma consideração bem rápida Deixa eu só em relação ao encaminhamento. Deixa eu passar para o Luiz, senão você vai me fazer eu comprar uma briga aqui. O Luiz está na sequência e você é o próximo. Tá bom, beleza. Tá bom, Luiz, porque o Luiz pediu hoje, ele está na fila aí. Vamos ouvir o Luiz, então. Luiz Souza, da Plenária Estadual de Saúde. Luiz. Eu vou ser bem rápido. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Vou ser bem rápido. Nós estamos dentro da Plenária Estadual, a Plenária Municipal de Saúde. Se fala da Plenária Municipal para tratar das questões municipais. Aí eu quero colocar aqui uma questão que é assim, nós devemos encaminhar aqui e deixar como uma meta que os conselheiros municipais de saúde, como aqui nessa plenária trata muitas questões municipais de saúde e muito junto ao Conselho Municipal de Saúde, deixar dito aqui nessa plenária que como deliberação, nós estamos dizendo que os conselheiros municipais de saúde, tanto faz usuário como trabalhador, deverão ser participantes assíduos desta plenária. É isso. Positivo. Eu não estou te ouvindo, Leandro, está fechado o seu microfone? Não, agora que eu abri. Você está muito atento aí, você está ficando muito esperto, hein, pro meu gosto, hein? Não, mas é isso mesmo, viu? Você tem toda a razão, não tem sentido fazer uma plenária municipal ou plenária estadual que não tem os componentes dos conselhos. Aliás, essa estava no nosso regimento lá, que a gente fez juntos, que na plenária ela tem uma atribuição que não é só cuidar dos conselheiros, mas é articular, né? E trabalhar para que os conselheiros municipais consigam também passarem pelo plenário, né? Para a gente poder ter um processo, inclusive, de organização dos conselheiros. Obrigado, viu? Construir junto, construção junto, construir junto. Isso. Sempre. Obrigado, viu? Vamos passar para o Silas agora, encerrando, e a gente faz depois uma saudação muito rápida aqui. Silas. Leandro, é bem rápido também. Inclusive, assim, eu quero a sua avaliação no sentido de você me dizer se cabe essa proposta de encaminhamento por conta das entidades que a gente tem aqui, todo esse movimento popular e tudo, mas eu acho que como encaminhamento, se couber, se avalia, a gente tirar como encaminhamento a retomada, o movimento de retomada da nossa mesa de negociação setorial. Aproveitar aí as entidades, fazer esse movimento de retomada daquele espaço de negociação que a gente está com dificuldade. Desde março aí a gente vem tentando. Eu não sei se o espaço é pertinente, se cabe isso como encaminhamento. É pertinente. Ele vai entrar... Ele vai entrar lá onde a gente já falava, inclusive, de retomada de alguma coisa, mas não falava tão explicitamente, tá? Na hora que for fazer que eu for juntar tudo isso que foi o resgate, né? De tudo isso que a gente está trabalhando aqui nos encaminhamentos, inclusive com as complementações e lembranças,
a gente vai melhorar essa redação aí da questão da mesa da cidade de São Paulo, tá, Silas? Então, eu quero agradecer a todas e todos os representantes que ficaram, que estão aí, que participaram, que puderam estar junto com a gente. Essa organização desse evento não foi feita única e exclusivamente pelos tradicionais membros da plenária, né, da coordenação, mas ela foi feita por todos e todas que assinaram aqui a organização e o apoio, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Sindicep e ao Sindisaúde por ter nos possibilitado de fazer a transmissão pelo Facebook. Em nome do presidente dos sindicatos municipais, quero saudar toda a direção e agradecer por eles terem nos apoiado aqui, tá? Quero agradecer a Andréia, a Luba, a Fernanda por fazer o suporte. Quero agradecer ao anfitrião Sérgio Antiqueira pelo apoio, né, incondicional que ele dá para todas as nossas atividades. Quero agradecer também a Sueli, o Deodato, a Maria José, ao Luiz Souza, ao Jorge Caiana, a Maria José, ao Irivalder, ao Luiz Souza, a Silas, a Andra, a Maura, a Ana Firmina, a Lourdes Estevão, a Flávia, a Fernanda, já falei, ao Santana, a Neide Biscola, que acabou saindo antes, por condição da mãe dela, e ao Deodato, tá? Eu quero dar uma salva de palmas para cada um e cada uma que estiveram presentes aqui nesse evento de hoje, tá? Vamos nos esforçar para que a gente não estenda tanto assim as nossas reuniões, para que a gente possa manter todas aquelas pessoas que a gente convida para a reunião e para que a Maria Aparecida também, eu quero agradecer a Maria Aparecida, senão eu estou ferrado. Dar um beijo aqui no cachorrinho. Imagina, como disse o Luiz, é nossa obrigação e nosso dever estar aqui enquanto conselheiro. Imagina, não precisa agradecer. Eu que agradeço assim, a vocês por esse nosso encontro aqui hoje. Tá, joia. Foi muito rico, viu? A tua presença, a presença de todas e todos. As mulheres deram um show aqui, junto com os homens, né, na reflexão, foi muito positiva. E acho que a gente precisa realizar bastante coisas dessa forma aqui, com todos e todas, homens e mulheres e homens, inclusive o cachorrinho, caminhando junto aqui nessa luta, tá bom, pessoal? Se alguém quiser fazer uma saudação muito rápida, não muito longa, porque nós já estamos super cansados, fique à vontade. Nome uma, duas... Não, Leandro, só abre as câmeras todo mundo para a gente tirar uma foto. Então vamos lá, vamos todos a pedido Beijo aqui e amorosidade, porque a gente precisa de amor para se cuidar e continuar na luta. Isso. Eu queria passar uma informação, um dado bem rápido aqui, viu, Leandro? Eu consegui visualizar aqui no site, no Facebook do Sindsaúde, nós tivemos 5.618 visualizações. Olha que beleza. Uau! Uau! Fantástico! Fantástico! Nós devemos isso à pandemia e ao coronavírus. Foi o coronavírus que proporcionou essa nossa nova modalidade aqui, com toda a violência, né? Abra os vídeos, por favor. Vamos abrir os vídeos, todo mundo. O Sérgio tá pedindo aí, gente. Vamos abrir os vídeos para tirar uma foto. Todo mundo, vamos lá, todo mundo junto. Abram os vídeos. Vamos lá. Eu não estou vendo todo mundo aberto, hein? Uai, o que está acontecendo? Será que já saíram? Tem 18, Sérgio. Tem 18. Né? Maria José, Leandro, Luiz, Denilda, Deodato. Abram os vídeos. Erivalder, Fernanda Magano, Ivoneide, Ivonilda, Caí, Jorge Caiano. Todo mundo abrindo os vídeos. Vamos lá, gente. Abram os vídeos. Abra os vídeos. Fecha o microfone. Cadê? Ué, o pessoal não está atendendo, não? Cadê o Jorge, Leandro? Vamos lá, gente. Cadê o Jorge? Jorge Leandro. Falta. Cadê o Jorge? Acho que se ausentaram, deve ser. Será? Tem gente que vai comer, né, gente? Ninguém é de ferro. Já se ausentaram. Eu quero almoçar. Pronto. Tirei uma foto. Tirou foto? E tira uma foto da lista, então, Serginho, só para...
Ela já sai, ela já Olha o Jorge sai. saindo, apareceu. Ah, legal, legal. Jorge, dá um tchau que a gente vai tirar uma foto de close. Cadê o Jorge? Você achou o Jorge aí? Mas assim, ó. Tá aqui, ó. Cadê o Jorge? Eu não tô... Ele precisa falar, senão não aparece. Ah, tá. Ele tá aqui no canto. Ah, Abre o agora microfone. sim. Abre o Jorge, microfone. abre. Peraí. Aí. Abre o vídeo, Jorge. Eu Ele tá com entrei os dois. agora, O Jorge não, tem que falar de tô qualquer maneira, falando. viu? Oi. Alô. Oh, alô. Tá lindo, gente. Tá lindo. Oi. Se o Jorge não falar, é porque aconteceu alguma coisa errada. Fala, Sérgio. Sumiu de novo, Jorge. O microfone. Fechar o microfone, eu. Era para todo mundo fechar o microfone, só o Jorge falar, mas com a câmera aberta, que aí a Andréa vai conseguir fazer um print da imagem dele. O Jorge fechou. Ele fechou o vídeo. Abre o vídeo, Jorge. Fechou o vídeo, Jorge. Abre o vídeo, Jorge. Jorge, abre o vídeo. Jorge. Sem você não vale. Cadê o Jorge? Será que ele é tímido? Cadê o Jorge? Deixa eu ligar para ele. Peraí, vai que ele não tá. Então tá bom. Ele tá vindo agora. Depois a gente recorta, que fica pequenininho. Ah, mas você tem uma foto dele? Cadê o Jorge? Depois a gente pega do Facebook. Beleza. Do Facebook, tá bom? Legal. Então vamos lá. Então, tá, até a Denilda. A transmissão no Facebook, e aí a hora que você quiser, a Andréa fecha aqui a tela. Uhum. Obrigado a todo mundo, um abraço, viu, gente? Obrigado, viu? Valeu. Um abraço a